Graças e paz, meus irmãos, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei que horas que você parou para assistir essa aula, mas é mais um encontro do Instituto Ministrando para transformar vidas, tá bom? Essa escola que realmente veio para fazer a diferença, o nosso propósito é ensinar, ministrar, para que as vidas de fato sejam transformadas, para que as vidas de fato sejam alcançadas pelo poder de Deus, tá bom? Bom, você que já segue no estudo com a gente aí, dispensa apresentações. Eu sou o professor Anderson Santos, mas para você que está chegando agora, tá bom? Deixa eu me apresentar, tá bom? Nós estamos aqui, né, num curso teológico, um curso com muita profundidade, aprendendo a cada dia um pouco mais da palavra do Senhor. Estamos seguindo aí no módulo Pneumagiologia. Hoje, exatamente hoje, é a última aula desse módulo. Então você que não assistiu às outras aulas, corre lá, vai no canal, assiste, porque eu tenho certeza que vai ser bênção demais para a tua vida, tá bom? Antes de nós começarmos, como eu sempre digo, vamos fazer uma oração? Vamos pedir a bênção de Deus sobre as nossas vidas? Você que pode, para tudo aí que você está fazendo e vamos falar com Deus? Vamos lá? Vamos fechar os nossos olhos? Pai, neste momento, Senhor, eu quero rogar a tua graça, a tua bênção, a tua misericórdia. Ó Deus, pedindo, Senhor, que o Senhor nos ajude, Senhor, nesta aula. Pai, que o Senhor, Pai, venha tomar a nossa vida, Senhor, e nos envolver, Pai, com a presença do Teu Santo Espírito. Ó Deus, Pai, que seja um momento de edificação, um momento de aprendizado, um momento onde o Teu nome é glorificado. Deus abençoa cada vida, cada família, que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Posso ouvir um amém? Sela comigo aí, glória a Deus. Bora então estudar a palavra do Senhor, tá bom? Bom, hoje nós vamos falar na lição de número 17. É importante que você tenha o seu módulo em mãos. Se você ainda não é o nosso aluno, entre em contato conosco. Nós sempre deixamos na descrição do vídeo os telefones na qual você pode estar entrando em contato aí, e aí adquirir o material didático, e aí você fazendo parte da escola, né, se inscrevendo como aluno. É uma mensalidade que cabe no teu bolso. Você tem um material didático que é gratuito, né, para quem é aluno. Você tem plantão tira dúvida, você tem as avaliações, os trabalhos, você vai ter um certificado de conclusão de curso, enfim, é um curso bem completo, interdenominacional, ou seja, não importa que igreja você faça parte, tá bom? Nós trabalhamos com a teologia bíblica, uma teologia séria, apresentando aí os principais fundamentos da teologia cristã, tá bom? Bom, vamos lá trabalhar, que a gente tem bastante coisa. Pecados contra o Espírito Santo. Em todo o decorrer desse módulo, nós estamos trabalhando essa questão do Espírito Santo, e hoje nós vamos continuar falando aí sobre pecados contra o Espírito Santo, tá? Ó, o Espírito Santo, ele tem o trabalho particular, tá bom? De operar nos corações dos homens, fazendo com que esses recebam benefícios salvadores, né, do trabalho de Cristo, né, porque é o Espírito Santo que, na verdade, aplica a salvação sobre nós. Então ele habita nos crentes e está presente na igreja do Senhor. Até aqui não há nenhuma dúvida. Por quê? Porque eu venho aí batendo nessa tecla, trabalhando com você em todo o decorrer dessas aulas, justamente essa questão. Por quê? O Pai elabora a salvação, o Filho executa e o Espírito Santo aplica, né? Um princípiozinho que a gente vai estudando. Então o Pai elabora, o Filho executa e o Espírito Santo ele aplica. No entanto, essa obra do Espírito Santo que ele está fazendo em nós, esses benefícios salvadores, vai ocorrer que, de certa forma, também os homens podem pecar contra o Espírito Santo. Então, nossa proposta hoje é tentar entender um pouquinho essa questão. Quais são os pecados contra a pessoa divina do Espírito Santo, tá? Devido ao seu trabalho em nossas vidas, né, em nosso meio, a Bíblia menciona os pecados que são cometidos contra ele, enquanto ele leva a cabo o seu trabalho especial, que é justamente isso que eu estou te dizendo. Convencer um homem da justiça, do pecado e do juízo. Embora ele esteja desenvolvendo esta obra, mas existe aí alguns pecados que os homens cometem contra a pessoa do Espírito Santo. E aí a gente entra aí em algumas questões. Coloco aqui do lado aqui para você ver, tá vendo? Aqui no gráficozinho, então tá vendo aqui, você tá olhando aqui, ó. Quais são os pecados contra o Espírito Santo? A pergunta é essa, tá bom, então a gente pode pecar contra o Espírito Santo, nós podemos ferir a sua santidade,
Mas, professor, quais são os pecados? Aí entra a grande questão. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? E aí aquela pergunta, quem blasfema contra o Espírito Santo tem perdão? A partir daí começa a surgir muitos pensamentos e muitas linhas, né? Linhas de interpretações acerca desse assunto. A gente acaba tendo muitas linhas de pensamento, por exemplo, como que é essa blasfêmia, como é que se dá essa questão da blasfêmia contra o Espírito Santo, quando é que ocorre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, uma série de questões começa a surgir no nosso meio, tá bom? Vamos lá, pensando. Primeiro ponto aqui que eu quero discutir com você nessa aula de hoje é blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, vamos entender um pouquinho o que vem a ser essa questão da blasfêmia, porque esse é um dos assuntos que tem gerado muita confusão, muita coisa, tá? Por exemplo, será que eu blasfemei? Quem de nós talvez nunca se pegou fazendo aquela velha pergunta, meu Deus, será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? E agora? O que vai ser de mim? Poxa, eu ouvi falar que quem blasfema contra o Espírito Santo não tem perdão. E agora, o que vai ser da minha vida? Será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte, ó. Cada pessoa santa da Trindade, ele tem um trabalho distinto a fazer no grande plano da redenção. E aí a gente precisa entender o seguinte, devido a serem diferentes o seu trabalho e a forma de manifestação de cada um, a forma como cada um age, então nós achamos que o pecado contra as pessoas da Trindade, ou da Triunidade, ou da divindade composta, como você preferir, eles podem ser tratados de forma exclusiva, ou seja, separados um do outro. E é isso que nós vamos tentar entender para você saber se você blasfemou contra o Espírito Santo ou não. Mas deixa eu já adiantar uma coisa, só o fato de você estar preocupado se você blasfemou ou não contra o Espírito Santo, isso já é um sinal claro que você não cometeu tal ato, tá bom? Então só o fato de você se preocupar, poxa vida, será que eu blasfemei contra o Espírito? Já é um sinal de que isso não ocorreu, tá? Mas vamos seguindo aqui, ó. Nós não ofendemos a um sem ofender o outro. Isso é Deus, né? A triunidade de Deus, a divindade composta. Entretanto, o próprio Senhor Jesus, ele vai apresentar nos textos, né, do Evangelho uma ordem intercessória. Então, o próprio Senhor Jesus vai apresentar essa diferença entre um e outro, que comete pecado contra um, pecado contra outro. E é isso que nós vamos tentar trabalhar. Olha esse texto que lindo, ó. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era e nem na era que há de vir. Quem está dando essa declaração é o próprio Senhor Jesus. É ele que está dizendo, olha, quem pecar contra o Pai tem perdão. Quem falar contra o Filho tem perdão, mas quem falar contra o Espírito Santo de Deus não tem perdão, nem nesta era, nem na que há de vir. Então ele está dizendo assim, cara, se você blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, não há perdão para a tua alma. A questão é o seguinte, talvez você parou agora e falou assim, poxa, professor, então eu acho que eu blasfemei. E por que você acha que você blasfemou? Porque eu estava em determinado culto, e aí veio um profeta, alguém que veio lá para o meu lado, e veio com um movimento todo meio diferente. E aí, quando ele chegou para mim, começou a falar algumas coisas e eu duvidei. Eu disse, não, isso não é de Deus, não, isso não pode ser de Deus. E aí eu fiquei preocupado se eu blasfemei contra o Espírito Santo ou não. A primeira coisa que a gente precisa entender que isso é um direito que a Bíblia nos dá, tá bom? É um direito que a Bíblia nos dá. Como assim? A Bíblia nos ensina a julgarmos a profecia. Então você tem que ouvir e julgar essa profecia. Então o contexto bíblico nos dá esse direito. Então quando você tem esse cuidado, necessariamente não quer dizer que você blasfemou contra o Espírito Santo. Por quê? Porque a blasfêmia contra o Espírito Santo é algo deliberado, é algo que eu estou fazendo em sã consciência
E aí eu vou te explicar melhor no decorrer dessa aula. Eu tenho certeza que foi Deus, eu sei que é Deus, mas por conta de uma mente cauterizada, por conta de um orgulho, eu não reconheço, ou seja, eu não atribuo isso a Deus e vou atribuir a demônios, mas você vai entender melhor. Então, só o fato de você estar preocupado, dizendo assim, poxa, mas jamais eu quero me achar contendendo contra Deus. Eu sei que tem o profeta A, o profeta B, o fulano e toda essa questão, mas eu me questionei. Irmão, calma. Calma, porque a Bíblia dá-nos o direito de você fazer uma análise dessa profecia. Você precisa tomar cuidado com isso, porque isso é um direito bíblico. Então nós fazemos análise dessa profecia, tá bom? Vamos seguindo aqui, ó. O Espírito Santo, ele pode abrir os olhos, tá bom? Daquele que ofende a Jesus Cristo. Essa é a obra do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo, ele agindo em nós, o que ele vai fazer? Ele vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Lembra que nós trabalhamos em outros textos que ninguém confessa que Jesus Cristo é o Senhor, senão pelo Espírito Santo de Deus? Ninguém, querido, confessa que Jesus Cristo é o Senhor, senão pelo Espírito Santo de Deus. Então a questão é a seguinte: quem é que faz essa obra em você? Para que você reconheça que você está errando contra Cristo, que Cristo é o Senhor. É o Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que abre os nossos olhos quando nós já estamos ofendendo a Cristo. Aí a questão é o seguinte: mas quem abrirá os olhos daqueles que não conseguem discernir o Espírito de Deus? E aí a coisa fica séria. Por quê? Porque se é o Espírito Santo que nos convence da justiça, do pecado, do juízo, se é o Espírito Santo que nos conduz a Deus, se é o Espírito Santo que nos leva a Cristo, mas quem é que abre os nossos olhos quando nós não reconhecemos o Espírito de Deus? Aí a coisa começa a ficar um pouco mais séria. Por quê? Porque se você rejeita o Espírito Santo, então, querido, como é que você vai reconhecer a Deus se é o próprio Espírito Santo que te conduz a Deus, que faz você reconhecer a pessoa de Cristo, tá? Vamos lá? Ó, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Aí o texto de Mateus 12, 31 e 32. É legal a gente olhar os textos bíblicos, por quê? Porque nós passamos a ter uma compreensão melhor daquilo que o Senhor quer nos dizer. Ó, por isso vos declaro que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Então a gente já tem uma boa notícia. Qual é a boa notícia? O Senhor Jesus está dizendo que há perdão para a minha vida, há perdão para a tua vida, queridos. Olha o que ele está dizendo: por isso vos declaro que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Então Jesus, na verdade, ele está nos trazendo uma boa notícia. Dentro dessa boa notícia vem também um alerta, vem também uma orientação. E aí o que Jesus está dizendo para nós? Ó, todos os pecados são perdoados. Eu vim para trazer remissão para vocês. Eu vim para trazer restauração para a vida de vocês. Só tem um detalhe, ó. Mas a blasfêmia contra o Espírito, tá? A blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado. Ou seja, nem neste mundo, nem no porvir. Então não tem ideia. Jesus usa até essa ideia assim, ó, não, se você falhar, nem aqui, nem depois, não tem jeito, já era, já era. Então o que a gente precisa entender? Esse texto está inserido em um contexto. Então, o que vai nos fazer compreender o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo é justamente o contexto na qual esse texto está inserido. Ó, os fariseus atribuíram o milagre de Jesus, que Jesus vinha executando através do Espírito Santo, a espíritos vulgares. Eles atribuíram a Beelzebu, né? Ou Baal-zebub, o chefe dos demônios, ou o senhor das moscas, né? Esse é o significado. Desprezando assim e blasfemando contra a ação do Espírito Santo. O que acontece? Jesus acaba de realizar alguns sinais, alguns milagres. Esses homens, vendo que era Deus, sabiam que era Deus, porque ninguém poderia realizar tais sinais se ele não tivesse vindo da parte de Deus. No entanto, por conta da dureza do coração deles, não querendo reconhecer, até porque a multidão, o povo aclamava Jesus, né? O povo estava seguindo Jesus, aclamando Jesus como Messias. O que acontece? Sabendo que é de Deus, eles então disseram assim, não, cara, ele faz isso pelo poder do príncipe dos demônios, Beelzebu.
E aí eles estão atribuindo, tirando uma obra que é exclusiva do Espírito Santo e atribuindo isso a espíritos malignos, atribuindo isso a espíritos demoníacos. E aí a coisa fica feia. Por quê? O que provocou a reação de Jesus, afirmando que essa blasfêmia jamais seria perdoada neste mundo, nem no mundo por vir. Essa ação deles, então, quando você olha o verso é a resposta a isso que eles estão dizendo. Eles estão dizendo que o que Jesus opera é por força de demônios, é por poder malignos. Aí Jesus vem em resposta a isso. Jesus diz assim, cuidado, porque se vocês falarem contra o Filho do Homem, tem perdão, mas se vocês falarem contra o Espírito Santo de Deus, não lhes será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Percebe que justamente é a resposta que Jesus está dando a eles, ao que eles estão afirmando ser os milagres de Jesus que eram realizados pelo Espírito, a força demoníaca. E aí Jesus vai fazer essa citação. E é legal porque o Evangelho de Marcos, ele vem lançando luz, né? Por isso que é sempre bom você trabalhar com sinótipos. Por quê? Porque no Evangelho de Marcos ele vem sempre lançando luz. E olha o que ele diz aí, olha o que ele diz, eu vos asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo, ao que ele diz, nunca terá perdão. É culpado de pecado eterno. Lembra a ideia? Nem neste mundo, nem no porvir. Olha o que Marcos está dizendo. Cara, vocês vão ser culpados eternamente. Para vocês não tem mais jeito. E aí, o verso de número 30 é o checkmate disso que eu estou te falando. Olha o verso de número 30. Jesus falou isso porque eles estavam dizendo, ele está com o espírito imundo. Jesus falou isso. Lembra que eu te disse? É justamente a resposta, ou seja, a resposta de Jesus a eles é justamente essa. Então, vocês estão falando aí que o que eu realizo é por força de poderes malignos, é por força pelo príncipe dos demônios. Então eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês estão blasfemando contra o Espírito Santo. E quem blasfema contra o Espírito Santo não tem perdão. Então, professor, qual que é a ideia então da blasfêmia contra o Espírito Santo? É justamente essa. Quando eu atribuo a demônios aquilo que é o Espírito de Deus que está fazendo. Mas isso de forma deliberada, de forma consciente, de forma raciocinando mesmo, se voltando contra Deus e abrindo aí o bocão mesmo para falar besteiras e mais besteiras, tá bom? Por conta do orgulho e a mente cauterizada, mesmo eles sabendo que era pelo Espírito de Deus, não reconheceram. Então, a blasfêmia vai consistir nesse contexto aí. Eles sabiam que era Deus, sabiam que ninguém podia realizar os sinais que eram realizados se não fosse pelo Espírito de Deus, mas aí por conta de um orgulho, da mente cauterizada, deliberadamente eles vão dizer assim, não, cara, isso aí, se empolga com isso não. Isso aí é demônio. Eles sabiam que era Deus, mas atribuíram o demônio por conta do orgulho. Jesus vai dar uma resposta para eles bem interessante, porque Jesus está dizendo, explicando para eles, gente, Mateus 12, do 25 e 26, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá o seu reino? Aí, se você continuar lendo, Jesus vai falar que primeiro ele amarra o valente e tal, toda aquela ideia. O que Jesus está dizendo? O que vocês estão falando é incoerente. Uma casa, um reino dividido não vai prosperar. Então, se Satanás expulsa o próprio Satanás, então ele está dividido. O que Jesus está dizendo? O que eu faço pelo poder do Espírito. E isso que vocês estão falando é blasfêmia, e quem blasfema contra o Espírito Santo não terá perdão. Ou seja, é um ato consciente, deliberado, mesmo sabendo que é Deus. Eu não quero dar moral, né? Vamos dizer assim, não quero reconhecer
e aí eu acabo dizendo que é pelo poder de demônios. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Tem muita gente por conta do orgulho, sabe que Deus está usando o irmão fulano, sabe que Deus está usando a irmã fulana, e por conta de querer, por inveja, deliberado, sabe que é Deus, sai espalhando por aí dizendo, não, é o Satanás que usa ele, faz isso pelo poder de demônios. Cuidado, cuidado, porque você pode estar abrindo a sua boca consciente, deliberado, sabendo que é Deus, você pode estar querendo atribuir a espíritos malignos, e isso aí pode ser prejudicial, tá bom? Muitos defendem que o pecado para a morte mencionado por João é também a blasfêmia contra o Espírito Santo. E aqui é interessante a gente pensar, porque João vai fazer essa citação, né? Olha, eu digo que orem uns pelos outros, a menos que seja o pecado para a morte. E para esses eu digo que vocês não orem, tá? Embora no decorrer dos anos da igreja, muitas posições foram levantadas com relação a esse texto, tá bom? Com relação a esse texto, muitos defendem que isso que João está falando pode ser o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Coloca o texto aí para você dar uma olhada. Se alguém vir o seu irmão cometer pecado que não leva à morte, olha o que ele diz. Ore e Deus lhe dará vida. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte, não estou dizendo que se deva orar por este. Então, o que João está dizendo lá na sua primeira carta, no capítulo 5, verso 16? Gente, se você ora um pelos outros, você vê o seu irmão pecando, ora por ele, pede para que Deus entre com providência, pede para que Deus entre com misericórdia. Só tem um detalhe, se não for pecado para a morte. Por quê? Porque se for pecado para a morte, eu vos digo que por esses não oreis. Não ore por ele, não ore porque é um pecado para a morte, você não deve orar. Como eu te disse, no decorrer da história da igreja, muitas posições são levantadas, né? Há aqueles que até defendiam, não, isso aí é o pecado do adultério, adulterou, já não tem mais jeito. Algumas igrejas até defendem essa posição. Mas se você olhar o texto que eu li anteriormente, Jesus está dizendo assim, todo pecado vos será perdoado, todo pecado vos será perdoado, a menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, por isso esse link. Só que, o que acontece? Essa posição de que é blasfêmia contra o Espírito Santo não é unânime. Outros defendem que esse texto está fazendo menção à apostasia, né? Apostasia, então, aquele que apostatou da fé, e isso fazendo um link lá com o texto de Hebreus. Mas eu coloquei aqui um entre parênteses para você observar que quem é apóstata torna-se o quê? Um blasfemo. Por quê? Porque quando eu apóstato da fé, quando eu rejeito a fé por completo, realmente apostasia, eu anulo a minha fé, não vai demorar muito, querido, não vai demorar muito. O que vai acontecer comigo? Eu vou me tornar um blasfemo. Olha o texto de Hebreus, capítulo 6, verso 4 ao verso 6. Presta atenção nesse texto, olha o que ele diz. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, que há de vir, e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando a Cristo de novo, o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública, ou seja, aqueles que outrora experimentaram, que provaram, foram iluminados, provaram do dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, de toda a bondade da palavra de Deus, de todo o poder que há de vir, ou seja, os caras foram impactados pelo poder de Deus, provaram, viram que era Deus. Aí o texto diz, e caíram. Mas, irmão, eu não estou falando de um deslize, a gente erra toda hora, a gente peca toda hora. Aí o texto está falando de uma apostasia. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento. Por quê? Porque a mente cauterizou, ele apostatou. Porque assim mesmo estão crucificando Cristo de novo, o Filho de Deus, sujeitando a desonra pública. O que é uma desonra pública? Eu estou blasfemando contra Deus, contra o Espírito Santo de Deus. Porque se é o Espírito Santo que
Convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E o texto de Hebreus está dizendo o seguinte, que é impossível que sejam reconduzidos, ou seja, a minha mente cauterizou, estou crucificando a Cristo novamente e estou desonrando publicamente, ou seja, então quem é um apóstata torna-se o quê? Um blasfemo contra o Espírito Santo. Então, alguns vão dizer que é apostasia, outros vão dizer que esse pecado de morte que João defende é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Quem se torna apóstata não demora, vai se tornar um blasfemo. Porque ele apostatou da fé, ele não tem mais nenhum temor. E se ele não tem mais nenhum temor, para ele abrir a boca e proferir palavras de blasfêmia contra o Espírito Santo. É questão de tempo, percebe? Então, eu não vejo aí tanta discussão nesse aspecto. Eu penso que o João está dizendo assim, olha, eu digo que por esses não ore, porque ele apostatou, não quer mais nada, vai tornar-se um blasfemo, se é que já não é, porque o texto de Hebreus diz justamente isso, sujeitando a desonra pública, tá? O Filho de Deus. Bom, seguindo aí um outro pecado que a gente fala contra o Espírito Santo, então a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela não tem perdão, mas eu quero pensar aí um outro pecado contra o Espírito Santo, que é mentindo para o Espírito Santo. Professor, eu posso mentir para o Espírito Santo? Pode, o Espírito Santo é Deus, ele é uma pessoa. Lembra que eu tenho trabalhado nessa tecla que ele é uma pessoa? E como pessoa nós podemos mentir para ele. Não quer dizer que nós o enganamos, mas você pode mentir. É interessante, porque quem mente para o Espírito Santo engana a si mesmo, porque ele é Deus. O salmista diz que ainda a palavra não me chegou à boca e o Senhor já conhece, mas os homens podem sim mentir para o Espírito Santo. Olha aí o texto que vai nos apresentar essa ideia. Em Atos 4, né, lembra de Atos 4, Ananias e Safira? Então nós temos a história desse casal que mentem para o Espírito Santo, né? E mentir para o Espírito Santo é mentir para Deus. Haja vista o Espírito Santo ser Deus. Então, aí você tem esse relato claro, tá? O pecado que eles cometeram não foi segurar parte do dinheiro, de modo algum. A casa era deles. Se você ler o texto, o apóstolo Pedro vai dizer assim, gente, não era de vocês. Se vocês quisessem vender ou não vender, estava no poder de vocês. Ninguém era obrigado a nada. O problema é que a pretensão deles é que eles disseram que haviam dado tudo de forma que eles queriam receber a honra, né, por um sacrifício que eles não fizeram. Então, é aquela ideia de... Porque Barnabé era temente a Deus, se você ler o contexto, Barnabé vende a casa que ele tem e deita o dinheiro todinho aos pés dos apóstolos. E isso a comunidade na época olhou e disse, glória a Deus, né? Todos tinham tudo em comum, era dividido e abençoou muita gente, né? Abençoou. E aí o que acontece? Eles queriam uma honra sem o sacrifício. Tem muita gente que quer o mérito sem pagar o preço para tal. E isso, querido, vai gerar sem dúvida aí atos pecaminosos contra Deus, contra o Espírito Santo de Deus. Então eles vêm e querem enganar, né? Ó, tá aqui tudo, tal. Mas o Espírito Santo, que é Deus, não é enganado, tá? Então tentar enganar a igreja é o mesmo que tentar enganar o Espírito Santo, que é o administrador onisciente da Assembleia. Ou seja, a igreja tem um dono, o dono da igreja é Cristo, a noiva de Cristo é a igreja. No entanto, uma igreja que tem o Espírito Santo como o seu fiel administrador, o seu conselheiro, aquele que tem a predominância dentro do corpo de Cristo, tentar enganar a igreja é tentar enganar o Espírito Santo de Deus. Foi o que aconteceu na época. Pedro era apenas ali um servo, né, um administrador que estava à frente, e o pecado que eles estavam cometendo não era enganando a Pedro, era tentando enganar a noiva do Cordeiro. Então percebe? Tentar enganar a igreja é tentar enganar Deus, e Deus está vendo, o Espírito Santo de Deus está vendo, tá bom? Os homens que se esquecem que mexer com a casa de Deus é o mesmo que mexer com o próprio Deus. Então, por isso que eu digo, calma, a igreja tem um dono, quem toma conta dela é Deus. Lógico, a nossa parte como administradores, como homens e mulheres que Deus nos colocou à frente de departamentos,
Nós temos que fazer, executar com zelo aquilo que Deus nos colocou as mãos para fazer, mas só lembra de uma coisa: a igreja tem um dono, o dono dela é Cristo, e não adianta, irmão, não adianta. Quem mexer com ela está mexendo com a noiva do Cordeiro, está mexendo com o próprio Deus, tá bom? Então, esse também é um dos pecados, mentir para o Espírito Santo, tá? Um outro pecado contra o Espírito Santo que nós podemos cometer é entristecer o Espírito Santo. Professor, é possível entristecer o Espírito Santo? É. Olha o texto que Paulo escreve aos Efésios, capítulo 4, verso 30. E é interessante porque, se você for observar o capítulo 4, Paulo está trazendo toda essa menção do Espírito, fala também dos dons ministeriais, e olha o que ele diz: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então, é possível que nós venhamos entristecer o Espírito Santo. Você pode entristecer o Espírito Santo. Infelizmente, não deve, mas você pode. E nós acabamos por entristecê-lo, por conta das nossas ações, por conta das nossas atitudes. Então, nós acabamos entristecendo o Espírito Santo. Não deveríamos, mas infelizmente nós fazemos, tá? Nós podemos entristecer somente aquele cujo amor e generosidade nós desprezamos. Então, o que é entristecer alguém? Quando eu desprezo esse amor e generosidade. Então, por exemplo, eu entristeci minha esposa. Poxa, eu falei algo que desagradou. Ela veio com amor, ela veio assim com generosidade. Eu fui grosseiro, eu fui isso. Não dei ouvidos àquilo que ela me pediu, àquilo que ela falou. Então, eu a entristeci. Então, Espírito Santo é uma pessoa na qual nós nos relacionamos com ele. Então, um dos pecados contra o Espírito Santo é entristecê-lo. Veja bem, o pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mentir para o Espírito Santo tem perdão? Tem, mas todo pecado que vai gerando, vai levando à morte. Então eu vou mentindo para o Espírito Santo, pensando que engano ele, mas estou enganando a mim mesmo. Vou entristecendo o Espírito Santo. Isso aí, irmão, vai virando uma rotina na minha vida. Se eu não tomar cuidado, daqui a pouco minha mente vai cauterizando, daqui a pouco eu vou endurecendo meu coração vai petrificando, vou me esfriando na fé, e isso pode me levar a uma apostasia, tá? Então isso pode te levar a uma apostasia. Então, cuidado. É exatamente essa atitude que nos leva à grande tristeza ao Espírito Santo. Porque com o seu amor grandioso, sua generosidade, nós desprezamos, não damos ouvido à sua voz, questionamos, fazemos de conta que não tem ninguém falando conosco, o Espírito Santo é Deus, se relaciona conosco, então é preciso tomar muito cuidado, tá? Olha que interessante. Nós desprezamos quando não damos ouvido às suas orientações ou quando agimos sem considerar a sua pessoa. Em que contexto? Na sua santidade, na sua bondade, na sua justiça, atributos que são próprios dele, ou seja, atributos que pertencem a ele. E ele agora habita em nós. Então a sua santidade, a sua justiça, eu vou rejeitando tudo isso, vou endurecendo meu coração e vou entristecendo o Espírito Santo, tá? São mencionados, e eu coloco isso no seu livro, modos particulares pelos quais o Espírito Santo de Deus pode ser entristecido. E o contexto de Efésios 4, ele revela justamente isso. Palavras pecaminosas, se você for ver o texto, palavras torpes que nós usamos, palavras, né, sem entendimento. E, lógico, mas foi uma blasfêmia? Não chegou a ser uma blasfêmia. Mas você pode estar entristecendo o Espírito Santo. Atitudes pecaminosas, atos pecaminosos. Então, penso, falo, ajo, e tudo isso longe, buscando o meu próprio eu, buscando os meus próprios conceitos, as minhas próprias vontades, e desprezando justamente aquilo que é a ação do Espírito Santo de Deus sobre a minha vida. Então, muita calma, cuidado, ouça a voz do Espírito, talvez ele está te guiando. Tem coisa que ele não quer para você e você anda insistindo. Tem coisa que ele não quer para a tua vida e você anda insistindo. E tudo isso você pode o quê? Está entristecendo o Espírito Santo de Deus, tá? Vamos lá. Um quarto pecado, extinguindo o Espírito Santo. Extinguindo o Espírito Santo. Professor, é possível isso? Olha o texto de 1 Tessalonicenses 5, 19 ao 21.
Olha o que o texto diz. Não apaguem o espírito, não o tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Lembra que eu te disse que se você está pensando que blasfemou, o primeiro passo, o primeiro ponto que você não blasfemou é porque você está com essa preocupação. Ah, mas veio o profeta tal. Olha o que o texto diz. Não trate com desprezo as profecias, tá? Mas põe à prova todas as coisas e fique com aquilo que é bom. Tem muita coisa que a gente vai ver que não cabe para nós, mas deixa para lá. Por quê? Porque por conta disso, muitos começam a querer extinguir o espírito, e a ideia de extinguir é apagar. Então, nós devemos estar prevenidos para não abafarmos a voz do Espírito de Deus, sabe? Homens como Davi, Abraão e Jonas parecem, por algum tempo da sua vida, terem extinguido o Espírito durante algum momento, endurecer o coração. Então isso pode ocorrer na minha vida, eu me tornar tão cético, questionador de tudo, eu não creio mais que Deus usa, eu não creio mais que Deus faz. Talvez isso pode ter sido gerado na sua vida até mesmo por decepções. Decepções, ou seja, você ouviu uma profetada, existe quem nunca ouviu uma profetada na vida, né? Pessoas que se empolgaram pela sua emoção, pessoas que acharam que era e não era, enfim, tantas coisas podem ocorrer, mas pelo amor de Deus, ainda que isso tenha ocorrido, não extinga o Espírito Santo de Deus da sua vida, ou seja, não apague ele. O apóstolo, Paulo escreve para Timóteo, Timóteo, desperta o dom que há em ti, ou seja, acorda ele, acende isso aí. Não, essa ideia de extinguir é a ideia de apagar, é como se eu viesse numa chama e abafasse isso, ou jogasse água para que essa chama se apagasse. Então, irmão, tem muita gente fez isso da vida dele e quer fazer isso na vida de outras pessoas, né? Com palavras que entristecem, com palavras que machucam, com palavras que ofendem. Então, calma, porque você pode estar pecando contra o Espírito Santo de Deus e contra o teu irmão. Às vezes, querido, a pessoa está naquela empolgação, buscando e fazendo, e alguém vem e quer extinguir o Espírito, quer apagar isso. Calma, calma, porque, irmão, nós não podemos fazer isso. Esse pecado seguramente traz castigos e deixa-nos suscetíveis a cometermos muitos outros enganos. Por quê? Porque se eu começar a extinguir o Espírito da minha vida, se eu começar a apagar isso da minha vida, se eu começar a tirar isso da minha vida, o que vai sobrar para mim? Se é o Espírito Santo que me conduz, se é o Espírito Santo que me guia, se é o Espírito Santo que me orienta. Então cuidado para você não estar cometendo o pecado de querer extinguir o Espírito Santo da sua vida, tá? Abafando a sua voz, endurecendo o seu coração. Tem hora que a gente diz assim, não, mas eu não creio mais em nada, não. Falaram para mim isso, falaram para mim aquilo. Eu já recebi muitas profetadas que no contexto me magoou, que no contexto me feriu, fiquei chateado, eu criei uma expectativa em cima daquilo. Infelizmente aquilo não veio acontecer, ocorreu totalmente o contrário. Mas nem por isso eu deixei de acreditar que o Senhor faz. Então, queridos, Ele quer te tocar. Então o texto diz assim, não trate com desprezo as profecias. Deus é Deus que usa, Deus é Deus que fala, Deus é Deus que realiza. Ele não mudou, nós só temos que tomar um certo cuidado. Então, cuidado para você não estar extinguindo o Espírito de Deus na sua vida. Ele ainda quer te usar, ainda quer mover-se sobre a tua vida, quer te levantar como instrumento de Deus. Então, cuidado para você não estar cometendo esse pecado contra o Espírito Santo, tá? Um crente pode fazer durante certo tempo, endurecendo o seu coração contra a liderança do Espírito Santo. O que pode ocorrer? Coloquei aqui, um crente, ele pode fazer isso durante certo tempo, ele vai resistindo, vai endurecendo o coração, vai endurecendo a liderança do Espírito Santo, vou extinguindo isso, vou apagando essa voz, e aí a minha mente pode ficar cauterizada. Deus pode estar usando alguém, o Espírito de Deus pode estar falando ao meu coração, e eu não querer mais dar ouvido, extinguindo a ponto de se apagar isso da minha vida, tá bom? Não é que o Espírito Santo vai deixar de ser Deus, deixar de existir, mas na sua vida, você simplesmente colocou uma pedra, apagou, extinguiu, e você não crê
mais nada. Isso é perigoso, tá? Modos pelos quais o Espírito Santo pode ser extinguido. Como? Quais? Primeiro, rebelar-se contra a palavra inspirada de Deus, como é registrada na Bíblia, ou a palavra cedida de forma oral pelos profetas. E aí, 1 Tessalonicenses 5:20, ou seja, não despreze as profecias. Primeiro, resistência à Bíblia Sagrada. Quando eu me afasto da Bíblia, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, conduta. Então, o que acontece? Eu não medito mais na palavra, eu não busco mais a palavra, não tenho mais prazer na lei de Deus. Eu estou extinguindo isso da minha vida, por quê? Porque o Espírito de Deus fala comigo por meio da palavra. E aí, se eu não medito na palavra, muito menos eu vou crer quando Deus usa alguém, né, vindo falar algo da parte de Deus para a minha vida. Então eu vou o quê? Eu vou me rebelando contra tudo aquilo que é a palavra de Deus. E isso pode ter uma causa. Você pode estar machucado aí no seu coração, você pode estar ferido por algo que aconteceu. Mas independente do que aconteceu, irmão, homens falham, os homens erram, os homens se empolgam, os homens se enganam, mas Deus continua sendo Deus. E o Espírito Santo, ele não muda, e ele continua falando com você, como ele está falando com você agora por meio desta aula, como ele está falando com você agora por meio desse estudo. Ele está dizendo assim: olha, não extinga o meu espírito da tua vida, eu quero te avivar, eu quero te erguer, eu quero te levantar, eu quero te encher, quero te usar como instrumento meu nesta terra. Mas, por favor, abra o seu coração para ele. Amém? Queridos, segundo ponto, abafando as repreensões do Espírito Santo quando nós o entristecemos. Por quê? Porque nós sabemos, nós temos aquela velha teoria, né? Aquele jargão nosso, né? O Espírito Santo me acusou, o Espírito Santo me acusou, o Espírito Santo, nossa, o Espírito Santo me acusou. Na verdade, o Espírito Santo, ele não acusa, ele orienta, né? O Espírito Santo te conduz, ele te guia, ele é o nosso conselheiro. Lembra do Paracleto, da aula do Paracleto? Então, o que acontece? Como nosso conselheiro, aquele que está junto, aquele que nos exorta, que nos instrui. Então, o Espírito Santo nos instrui. E aí, o que acontece? Mas eu vou endurecendo a isso. Eu entristeci, em vez de eu pedir perdão, eu vou só abafando essa voz do Espírito. Não, vou seguindo a minha vida, vou seguindo, e esse é um problema. Um terceiro ponto, resistindo à liderança interna do Espírito Santo em nossas vidas. Que aí, por exemplo, eu deixo de buscar orientação pela palavra, não creio mais nas profecias, vou abafando a repreensão do Espírito sobre a minha vida, sei que eu entristeci, mas não me arrependo disso, e aí vai acabar o quê? Eu rejeitando a liderança dele. Então, vou guiando pelos meus passos, aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, a minha maneira de agir, a minha maneira, sou assim mesmo e pronto, e aí, só que isso vai gerando um dano, vou entristecendo o Espírito Santo, e isso é perigoso. Por quê? Porque aí eu vou resistindo ao Espírito, e aqui eu até coloco em parênteses, não crentes. O que acontece? O Espírito Santo já fala, mas eu não dou ouvidos. Eu resisto ao Espírito Santo, peco, né, contra ele, e aí eu coloquei um não crente, porque também o Espírito Santo ele quer fazer uma obra, né, e aqui é o texto de Atos, né, Atos, quando justamente Estevão está pregando, e ele acusou os judeus de resistirem ao Espírito Santo, ou seja, como fizeram seus pais, e aí você tem a citação dos versos aí. Então, o Espírito de Deus quer trabalhar e a pessoa vai resistindo, deixando de lado aqui toda a questão do livre-arbítrio ou da eleição, da graça preveniente ou dos eleitos. Uma coisa é certa, o Espírito Santo trabalha e biblicamente é possível, as pessoas vão resistindo a essa voz do Espírito, mas como eu disse para você, não quero entrar no mérito, mas resistiu porque não era eleito, resistiu porque não aceitou a graça prévia, a graça preveniente. Uma coisa é certa, esse coração vai fechando, e eu não ouço a voz do Espírito, tá? O texto vai dizer em Gênesis 6:3 que Deus fala do Espírito dele contendendo com pessoas antes do dilúvio. Não mais o meu Espírito contenderá com o homem. O que é essa ideia da contenda? É o Espírito de Deus trazendo o homem para junto de Deus, mas o homem fazendo justamente o contrário, buscando seus próprios conceitos, suas próprias verdades, e isso deveras tem sido prejudicial, e o homem vai resistindo ao Espírito Santo de Deus, rejeitando toda a obra redentora, tá? A rebelião contra a palavra de Deus é um ato, né, de resistência ao Espírito, como eu já te falei.
Contudo, não há nenhuma razão para nós afirmarmos que ele não lide pessoalmente com aqueles que nunca são salvos. Foi isso que eu te falei. Ah, mas ele nunca foi um eleito. Cara, o Espírito Santo de Deus, ele sabe. Em algum momento eu penso que o Espírito Santo tentou se revelar a essa pessoa de alguma maneira. De alguma maneira Deus agiu, enviou alguém, criou sinais, fez alguma coisa, mas talvez essa pessoa resistiu à voz do Espírito, talvez essa pessoa não quis dar ouvido àquilo que o Espírito de Deus estava fazendo ou realizando, certo? Bom, essa foi a aula, né, os pecados contra o Espírito Santo. Então, só recapitulando, pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo, tá? Que é entendido lá por alguns no texto de João, que é o pecado para a morte e a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas nós vimos outras formas de pecar contra o Espírito Santo, mentindo para ele, entristecendo, extinguindo, resistindo ao Espírito Santo, tá? Todavia, biblicamente, o único respaldo que nós temos para dizer que o único que não há perdão é a blasfêmia. Mas eu quero chamar a tua atenção. Você vai mentindo para o Espírito Santo, vai extinguindo o Espírito Santo, vai entristecendo o Espírito Santo, resistindo ao Espírito Santo, não demora muito, sua mente está cauterizada. E sua mente cauterizada, você pode ir à apostasia, e apostatando, você pode tornar-se um blasfemo. Então, o que é que você pode fazer? Os conselhos de Paulo a Timóteo: desperta o dom que há em ti, busca, acende essa chama, tá? O Senhor não deixa apagar o pavio que fumega. É você que tem que buscar, é você que tem que voltar a acreditar. Eu não sei o que te machucou, eu não sei o que te feriu, mas eu posso lhe dizer sem medo de errar, que o Deus a quem nós servimos é um Deus poderoso, que o Deus a quem nós servimos é um Deus grande, é um Deus santo. E aí o texto diz que todo pecado será perdoado aos homens e aos seus filhos, somente a blasfêmia contra o Espírito Santo que não. Então talvez seja o tempo de nós nos voltarmos para Deus, talvez seja o tempo de nós nos reconciliarmos com Ele, buscarmos a sua presença, porque eu tenho certeza que tem um tempo de renovo para a tua casa, para a tua família, para os teus ministérios, para os teus aí. Você crê nisso? Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Essa foi a nossa aula de pneumagiologia. São aí 8 aulas bem completa. Você que é nosso aluno, tem um plantão Tira Dúvida, manda tua mensagem à medida do possível. Nós vamos tentar te responder aí o mais breve, tá bom? Tenho certeza que você vai continuar crescendo na graça e no conhecimento. Se você não é parte ainda dessa família, vem, entre em contato conosco. É uma mensalidade que cabe no teu bolso, é mesmo mais para manutenção mesmo, para você receber o material didático, tá bom? Ter todos aí os benefícios que a escola oferece. Deus te abençoe. Foi muito bom ter estado com você e tenho certeza que você tem crescido na graça e no conhecimento de Deus, porque a nossa proposta é ministrar para transformar vidas, tá bom? Deus abençoe. Até o próximo módulo. Tenho certeza aí que você vai gostar também. Vai ser bênção demais para a tua vida, tá bom? Beijo no teu coração. Eu vou ficando por aqui e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.